primeiro disco, eu não tinha feito ainda o Samba de Verão. Então eu gravei 6 músicas minhas, 6 de outros autores, e logo depois eu fiz o Samba de Verão. E aí a gravadora não quis esperar o próximo disco, porque a música, eles sentiram que a música era muito forte, né? Então realmente se tornou um standard, deu todo mundo afora. Até hoje eu toco ela o tempo todo. Olá! O Matéria Bruta de hoje te convida a conhecer as histórias por trás das canções de um dos grandes nomes da bossa nova e da música popular brasileira. Conheça mais sobre a trajetória de Marcos Valle, cantor e compositor que recentemente celebrou 60 anos de carreira, repletos de sucessos e participações em diversos movimentos da MPB. Em uma entrevista exclusiva ao canal Curta, Valle relembra seu início na bossa nova, fala sobre o impacto da ditadura militar em sua arte e destaca o papel fundamental de DJs e rappers na projeção internacional de sua música. O artista também compartilha detalhes sobre seu trabalho mais recente, Túnel Acústico, com parcerias especiais. Recentemente eu fiz 60 anos de carreira e tenho realmente uns 30 discos gravados, talvez um pouco mais, né? Também com as trilhas sonoras e tudo, né? Então é muito tempo. E o que me motivou bastante no início, quando eu era criança, foi a música clássica que veio através da minha avó materna, que tocava piano clássico, e eu ouvia aquilo tudo que ela tocava ali, de Beethoven, de Brahms e outros compositores, né? O que acabou me levando até para estudar piano clássico, porque ao mesmo tempo que eu ouvia aquilo e aquilo me aproximava do piano da minha avó, eu ouvia muita música popular que vinha do lado do meu pai, era advogado, mas gostava muito de discos e comprava aquelas compilações que juntavam Caymmi com Jacques do Pandeiro, com Luiz Gonzaga, com Nora Ney, Jorge Goulart. E eu ficava ouvindo também aquelas marchinhas de carnaval, né, que eu gostava tanto. E as escolas de samba lá do interior. Naquela época, Friburgo era interior. Mas que eu gostava tanto, quando chegava aquela parte do ritmo, eu adorava o ritmo. Então isso tudo foi que me levou para a música. E depois, até eu me tornar profissional, embora eu estivesse estudando para ser advogado, ainda bem que eu não fui, eu comecei a procurar as músicas também que eu gostava, né? Não só que eu ouvia do meu pai e da minha mãe. E aí fui atrás não só daqueles pessoas da música brasileira daquela época, né? Como os que eu citei, e outros, né? Mas também depois Jorge Monteiro e outro, o Billy Blanco, e foi chegando, mas também procurei as bandas, aquelas big bands, né, de Benny Goodman, Glenn Miller, e os cantores como Sinatra, como Nat King Cole, e aí foi sobre o rock, que através do Little Richard, aquele piano, né, black music, Marvin Gaye e outros. Isso foi vindo, até chegar na época da Bossa Nova, que ali eu ouvi a Bossa Nova, João Gilberto, com o tom, músicas de Carlinhos Lira, Menescal, aquilo me empolgou de uma tal maneira. Eu acabei aprendendo também violão, já tinha aprendido o piano, depois o acordeon e o violão. E aí quando eu começo nesse momento que seria considerado a segunda geração da Bossa Nova. Aí quando chega em 63, aí eu lanço meu primeiro disco, que é o Samba Demais. Naquela época era o Odeon, e hoje já tem outros nomes, acho que é Universal no momento. E ali eu chego exatamente como uma segunda, segunda parte da Bossa Nova, uma nova geração da Bossa Nova. Mas eu acho que realmente quando eu chego, e quem chega comigo também é o Edu e Dori, já é uma outra tipo de bossa nova, quer dizer, são realmente, como diz Nelson Motta, filhotes da bossa nova, porque a minha música já veio com essa influência grande, como eu falei, da bossa nova, que tinha nascido em 58, mas já tinha todas as outras influências que eu tinha ali anteriormente.
Então ela já veio misturada, então ela passa a ser muito mais MPB, eu acho que é bem isso. Aí que dá origem realmente à MPB, porque o Edu já tem um outro lado, o Dori já tem uma outra coisa, Francis Jaime tem um outro lance, e eu que sou, digamos, o primeiro a ser gravado, né, foi pelo Tamba Trio, com uma música que eu fiz com meu irmão, Paulo Sérgio, uma música chamada Sandy Maria, e essa foi a primeira da turma que foi gravado, e a música foi um sucesso na época e tal. Então, isso aí foi quando começa a minha carreira profissional. É exatamente em 63. Aí o Samba de Verão, quando eu gravo meu primeiro disco, eu não tinha feito ainda o Samba de Verão. Então eu gravei 6 músicas minhas, 6 de outros autores, e logo depois eu fiz o Samba de Verão. E aí a gravadora não quis esperar o próximo disco, porque a música, eles sentiram que a música era muito forte, né? E fizemos o compacto simples, a música realmente... Ela primeiro saiu com o instrumental, depois foi cantado, e aí foi gravado por todo mundo. E logo depois do sucesso no Brasil, ela estoura nos Estados Unidos, mais uma vez como instrumental, com Walter Vanderlei Trio. E depois também gravado por um monte de gente, até hoje gravado e regravado com diversos estilos, né? Então realmente se tornou um standard pelo mundo afora. Até hoje eu toco ela o tempo todo. Agora, quando exatamente eu fiz, é difícil lembrar. Eu sei que o Samba de Verão, ele é uma consequência exatamente daquela época, um pouco antes de 64, que é a época de Ipanema, da beleza, da sensualidade, da praia, do surf, tudo, coisas que eu vivi. Era a época de Juscelino Kubitschek e tal. Então ela reflete bem esse momento do Brasil, né? Quando eu faço e depois o meu irmão faz a letra, é bem esse clima que a gente viveu anteriormente. Eu não me lembro quando eu fiz, eu provavelmente fiz no violão, algumas músicas eu falo no violão, outras no piano, mas pelo estilo do Samba de Verão, provavelmente eu fiz no violão, só que me lembro quando eu mostrei pela primeira vez, que foi no Arpoador, sentado nas pedras ali do salva-vidas, né? Daquele posto salva-vidas, né? E eu estava ali com a prancha e o Menescal estava chegando com o carro dele, um fusquinha que ele tinha, conversível, ele trazia um violão, sempre estava com esse violão. Aí eu chamei ele e ali eu toquei para ele e ele falou, cara, isso aí é uma loucura. Nem tinha letra ainda. Isso vai ser o maior sucesso, se prepare. Ele que disse, eu não sei, eu não sabia. Nunca podia pressentir. Eu sabia que era uma música forte, intuitiva, né? Mas jamais eu poderia imaginar. Até o próprio Menescal que falou que ia ser um sucesso, eu acho que também não podia imaginar que fosse esse sucesso mundial, né? Mas eu não sabia. Mas sou muito feliz dela ter feito isso e até hoje, para mim, é um prazer tocar essa música. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar e vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Agora, com a mudança da época, dos tempos, né, aí coisas estavam acontecendo, não só na minha música, mas também no país, né? Quando chega em 64, pouco depois do lançamento do Samba de Verão, então chega a época da ditadura. E naquele momento nós fomos pegos de surpresa, eu digo nós, os compositores que eram menos, digamos, ligados em política, na parte, principalmente da política, que eram muito musicados, né, mas nas harmonias, nas melodias, no ritmo, como era o Tom, como era o Menescal, como eu era, né? E havia outros compositores que já tinham mais uma preocupação com isso, como o Carlinhos Lira, bastante, e o Rui Guerra, que depois foi meu parceiro, né? Então, naquele momento, realmente a gente começa a ter a noção da importância também na música de falar certas coisas.
sobre o que estaria acontecendo, que a gente pudesse trazer isso para o público e tal. E aí, nós que não tínhamos muito esse conhecimento, né, realmente a gente tinha encontros com artistas, não só compositores não, mas atores, diretores de filmes e tudo, para a gente compreender o que estava realmente rolando no Brasil naquele momento, com a ditadura, e a importância da arte nesse momento. A partir dali a gente sentiu isso realmente forte, e algumas letras começaram a ser feitas pelo meu irmão já com nessa direção, como Gente, como Terra de Ninguém, que eu lancei com Elis Regina no Teatro Paramount de São Paulo. Foi assim um sucesso quando a gente lançou. E aí a Elis colocou como o prefixo do programa dela de televisão, Terra de Ninguém. E outras, até chegando na época de Violino Arara, né? E então, logicamente, não que a gente só passasse a fazer letras nesse sentido, não, mas também estávamos fazendo. E também, nesse momento, pelo fato da minha música, que é essa mistura, e eu comecei a me distanciar mais da bossa nova ali de 63, começou a dar origem também, a abertura, para eu mostrar os meus outros estilos da música, né? Isso também provocou ritmos que eu criei, coisas diferentes, né? Outras levadas, com todas as influências que eu mencionei. E o Paulo Sérgio também começou a me acompanhar nas letras, também para seguir nisso aí. Então, às vezes as letras eram como Violino Arara e outras com fundo social, às vezes tinha uma coisa de uma crítica industrial, social, como diz o Mustang Cor de Sangue, outras tinham uma crítica de comportamento, não confio em ninguém com mais de 30 anos, ou corro por dinheiro até jogar no chão meu corpo inteiro. Isso foi mudando de acordo com o tempo, não só do que estava acontecendo, como eu falei, no país, mas com a nossa própria música, com a letra. E aí isso eu acho que isso é que firmou o estilo que era realmente a minha música, e formou também o estilo da letra que o Paulo Sérgio passou a fazer comigo. Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero ter você na mira, tchu-tchu, é mentira. Mira, tchu-tchu, sem mentira. O álbum Previsão do Tempo, de 73, ele tem dois lados nele, muito importantes assim para mim. Um lado realmente musical, dos grooves, né, dos ritmos, como eu falei, que eu gosto de fazer. Eu utilizei exatamente ali os 3 músicos do grupo Azimuth, do qual sou padrinho, por ter feito uma música com Novelli chamada Azimuth, que deu origem ao grupo, e eles que gravaram comigo. 3 músicos maravilhosos, né? Eu, naquele disco, não queria botar muita coisa de orquestração, não queria. Eu queria botar, eu queria que a alma musical, tivesse realmente no Fender Rhodes, nos sintetizadores, no órgão com caixa Leslie, na bateria do Mamão, no baixo do Alex Malheiros. Eu queria manter essa base aí, não queria cobrir isso era mais importante. E o que eu cantava em cima tinha a ver com também tinha essa parte ritmada que se casava bem com isso aí. E a parte política do disco, ele tem essa
essa direção também. Tem várias músicas ali que o Paulo Sérgio fez a letra e que falavam exatamente sobre esse problema também que a gente estava vivendo, com a música que abre, o Flamengo até morrer. E a gente falou de Flamengo, embora seja Botafogo, Paulo Sérgio também, mas porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, então a gente queria mostrar que naquele momento o futebol era uma maneira de desviar a atenção para o que estava acontecendo no país. Então o time do Flamengo passa a ser o que está comandando o país naquele momento. Não para que uma coisa pejorativa ao Flamengo, não. Mas que o futebol estivesse naquele momento auxiliando a disfarçar tudo que estava rolando. E tem outras músicas no disco, como Tira a Mão. A gente fala tira a mão, tira também a autoridade, né? Porque tinha muita censura na época, muita. Ali estava acontecendo muita censura. Então a gente tinha que fazer uma maneira que a música passasse. O Mentira isso. O Mentira, que se tornou muito sucesso, até hoje também é uma das músicas icônicas aí pelo mundo afora. A Mentira está falando, isso tudo é uma mentira que está dizendo aí, que está rolando aí, né? Então o disco tem esses dois lados que foram muito bem casados. Então quando chegou na capa, a ideia era passar uma ideia de o que é que a gente pode passar na capa. Então uma coisa de ir para debaixo d'água é uma coisa que você está sufocado, né? Você está ali sufocado, está ali embaixo, meio afogado, né? Que implica em várias, logicamente, interpretações. Foi por isso que a gente utilizou, que a capa dos discos tinham que ser muito importantes também na minha música, também na parceria com o Paulo, porque como a minha música era diferente, a gente queria diferenciar das capas que vinham antes da Bossa Nova, que eram bonitas, mas eram mais clássicas. Então a gente queria que as capas realmente também acompanhassem aquela evolução, né, musical, dos arranjos, das letras. Por isso fizemos aquela. Não tem nada não, você tem razão, que de confusão não se vive não. Não vou procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu? Olha, na minha música, a vinda dos DJs e dos rappers, de um pouco adiante, essa vinda foi muito benéfica, muito boa, porque isso aconteceu ali na década de 90, e quando os discos mais antigos, já gravados, foram descobertos pelos alguns dos DJs de Londres, Giles Peterson, e depois também o Joe Davis, que era bem garoto na época, 15 anos, mas Giles Peterson e outros, e que começaram a tocar minha música nas pistas de dança. E era uma garotada que gostava de dançar, mas não dançar com a música fita para dançar, né? Não. Era mais a coisa de Steve Wonder, Ray Charles, Dave Brubeck, que tivesse swing, mas tivesse harmonia. E nesse momento a minha música entra muito forte ali, a gente começa a se interessar, quem é, o que é, quem não é, Marcos Valle, quem é Marcos Valle. E começaram a fazer umas compilações de músicas minhas em discos diferentes, e aquilo foi crescendo, foi aumentando aquele interesse, e até de começar a relançar discos inteiros meus, né? E aí me chamaram para fazer o meu primeiro show em Londres, que foi no Jazz Café. E, para minha surpresa, todo mundo em pé, todo mundo garotado em pé, vibrando com as músicas, sabendo os títulos, às vezes cantando mentira, mantendo certos pedaços da música. Foi uma coisa assim sensacional que eu vi ali. E em seguida, o interesse das gravadoras por eu gravar discos novos. Eu acabei nisso tudo escolhendo gravar na Far Out Recordings, que é do Joe Davis, que estava fazendo o primeiro disco dele com o artista mesmo, né? Ele tinha feito umas compilações, mas ele estava querendo agora começar a funcionar com um disco de cada artista. E aí eu conheci ele, a Joyce me falou muito dele, eu conheci, gostei muito dele, aquela figura muito
louca, mas muito um adorável louco, que eu me identifiquei muito com ele, do conhecimento dele, da energia dele e tal. E aí passei a gravar com ele, já gravei vários discos. Então esse pessoal dos DJs foi muito importante, porque o fato, não só eles tocavam minhas músicas originais, meus discos originais, isso eu estou dizendo antes de eu gravar os discos novos, mas eles faziam remixagem, então já com a pulsação e isso facilitava a entrar mais e mais e mais na garotada, e isso foi se espalhando depois, não só em Londres, aí foi pela Europa inteira, né? E aí, pronto, abriu um mercado para mim muito, muito bom, de shows, só tem aumentado de lá para cá, e eu curto muito. E depois vieram os rappers, né? Eu tinha tido até então, Mentira tinha sido sampleado pelo Planet Hemp, né? O Marcelo D12 estava no grupo, e foi quando eles fizeram o contexto e usaram a minha música e tal. Gosto muito do resultado, né? Agora, depois vieram os internacionais, aí veio Jay-Z, que fez a música Thank You, a minha música Ele e Ela, que é um instrumental. Depois fiquei Kanye West, que pegou outro instrumental, minha chamada Bodas de Sangue, God News Fly, é o nome que ele botou na música dele. Aí teve Pusha T, Childish Gambino, e aí não para mais. Aí foi um atrás do outro. Depois teve que hoje é meu parceiro, né? Tom Misch. Enfim, mas Tom Misch, eu não estou dizendo que você é rapper, eu digo, mas meu parceiro também utilizou as minhas músicas também. E os rappers, então, passaram a ser muito importantes. E legal para mim, além de eu gostar, é que com isso você entra também num outro ambiente de pessoas que não te conhecem, mas, por exemplo, que vão querer, mas que música é essa? Quem é? Da onde que o Jay-Z sampleou? Marcos, quem é Marcos? Isso vai abrindo. Então sempre é assim, eu sempre sinto que isso tudo é um caminho que vai seguindo. Então, eu gosto muito e sou muito grato a esse trabalho, tanto dos DJs como dos rappers, em torno da minha música. E acredito que isso funcionou também com outros compositores, né? O João Donato, a própria Joyce, né? Então é muito bom demais. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão, vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá. 1, 2 e 3, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando, quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia, e o tititi a mais, e de bumbum pra trás. O ano passado, então, eu lancei o túnel acústico. Não, o túnel acústico, a intenção, tanto minha, como a do Dan Monic, Dan Vernon, que produziu o disco comigo, e que é filho do Bluey, do grupo Incognito, como do Joe Davis, era procurar, já que eu estava ali completando os 80 anos, procurar trazer ali, num disco que é a coisa difícil, como é que eu vou dizer, uma visão do que é a minha música, o que é esse estilo, afinal de contas, meu, muito difícil de definir, né? Mas como definir a sua música? Eu digo, eu não defino, melhor dizer que é música de Marcos Valle, não sei. São ritmos que eu crio, misturas que eu faço. Então a intenção que era eu conseguir fazer isso, trazer ali, logicamente, uma unidade, mas trazer os diversos aspectos das minhas músicas ali. E foi para isso que eu parti na hora de compor. Eu acredito realmente que eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu consegui, eu acho que a gente achou ali o caminho certo. Aí peguei parceiros, eu fiz muitas letras também do disco, porque algumas já saíam com a própria letra. Mas eu peguei mais uma vez a Joyce, que sempre faz letras maravilhosas para mim, Moreno Veloso, que
que também já tinha feito coisas para mim. A Cel, nessa época a Cel fez uma letra para o meu disco, e nós fizemos uma música para o disco dela. Meu irmão, Paulo Sérgio, são os 4. E tem uma música que é tudo inédito, só o que tem já, que tinha, era o Life is What It Is. Essa música foi feita, eu fiz com o Laudir Oliveira para o Chicago, lá atrás, isso foi no disco Chicago 13, Life is What It Is. Eles gravaram, e o Dan e eu ouvimos aqui as fitas e resolvemos regravar, mas quase de uma maneira como eu fiz o demo para o Grupo Chicago, quando eles ouviram. E tinha uma outra música também em cassete, eu tenho vários cassetes assim guardados, da minha parceria com o Leon Ware, que tantas coisas fizemos juntos, na época que eu morei lá de 75 a 80, entre elas o Rock and Roll Eternally, tantas músicas, outras que deram origem a Paraíba, a Chicago, Baby Don't Stop Me, várias. E eu tinha o Estelar, o próprio Estelar, que é a minha do Leon. E aí, na verdade, sim, e aí eu tinha em fita um demo que eu tinha feito com o Leon, de uma música que tinha o nome Feels So Good. Nós tínhamos feito um demo lá em Los Angeles, fomos para um estúdio e tal. Eu toquei piano, acústico e Fender Rhodes, ele cantou, guitarra e baixo, bateria, ficou muito legal. E o Leon chegou a botar a voz nela, mas não tinha a letra ainda definitiva, não tinha. Tinha que construir, ficou guardada essa música. E quando a gente ouviu aqui, o Daniel, aí ele falou, cara, essa música é maravilhosa, tem que gravar essa música no disco. Eu digo, eu falei, Daniel, o problema é o seguinte, eu só tenho essa música em cassete, eu não tenho outro lugar assim. Aí ele falou, deixa comigo. E atualmente, com essas facilidades tecnológicas que existem, a inteligência artificial, ele falou, deixa comigo. Ele levou para Londres, ele conseguiu manter a voz do Leon em certos trechos da música, principalmente nas primeiras partes, onde a letra já está definida, tirou na segunda, aí eu fiz uma letra em português, cantei na segunda, né? E depois, em alguns trechos, ele uniu as duas vozes. Além disso, ele passou isso tudo para uma sonoridade lá e ficou realmente incrível o resultado. O resultado foi que foi lançado primeiro em single, e chamou muito a atenção na Europa esse disco, porque trazer o Leon Ware é falecido há vários anos, né? Então, como é que surge uma música agora de Marcos Valle e Leon Ware? Leon Ware era parceiro de Marvin Gaye, o tal Marvin Gaye que me influenciou lá, e tinha várias músicas do Marvin Gaye com Leon Ware naquela época, eu nem sabia. Enfim, assim, o Turno Acústico, então ele, se você pergunta, tem influências de outros músicos? Não, eu ouço muito, eu não sou assim mas eu estou sempre ouvindo o que me agrada, sabe? O que me chama a atenção, o que bate com o meu gosto estético, eu ouço o meu gosto estético, eu digo de audição. Então, mas basicamente é o meu estilo, é o disco, como eu falei, que é uma procura exatamente do que eu sempre apresentei, né? O que seria característico da minha música. É por aí, o Turno Acústico é por aí. E quais músicas do Marcos Valle mais te emocionam até hoje? Qual fase do artista você mais gosta? Comente com a gente pela enquete do Spotify ou pelas redes sociais. Este episódio foi produzido por Bárbara Luiz e Luí Barbará, contou com a identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Bárbara Luiz e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica.
Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts.